Uma boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Perdoem-me pelo atraso. De alguma maneira, não sei porquê, mas de alguma maneira, meu cérebro registrou que o culto começava às 7 horas, às 19 horas. E eu estou vindo para cá e de repente bate a mensagem do Pedro lá. Qual era a mensagem do Pedro? A transmissão começou. Eu falei, ué, como é que a transmissão começou? Está com a gente, querida irmã nossa lá da Igreja Presbiteriana de Lucas, minha ovelha querida, a nossa irmã Bruna, que foi induzida pelo meu erro hoje pela manhã. Hoje pela manhã ela falou, pastor, eu estarei em Turiaçu à noite, né, na região de Turiaçu, e eu sei onde é a Igreja Presbiteriana, qual é a hora do culto lá? Eu falei, 7 horas, porque de alguma maneira isso que estava na minha cabeça, né? Então, perdoem-me pelo atraso, mas eu louvo a Deus porque consegui chegar a tempo. Como disse o irmão, Deus sabe de todas as coisas, Ele é quem conduz todas as coisas, e foi dessa forma que hoje Ele conduziu, né? Mas a minha alegria é estar com os irmãos mais uma vez, é um prazer, uma alegria, uma honra, ser lembrado aí pelo Pedro também, para tratar desse tema aí tão significativo, tão importante, sobre o qual vocês já estão meditando aí desde quinta-feira, né? Quinta-feira, sexta-feira à noite, sábado à noite, hoje domingo de manhã e agora domingo à noite também. Irmãos, nós vamos... É interessante estar falando com o reverendo Luiz Cláudio. O reverendo Luiz Cláudio é filho da Igreja Presbiteriana de Inhaúma, de onde o pastor Rafael, o reverendo Rafael, agora é pastor, mas o reverendo Rafael era criança, que não é adolescente não, provavelmente 10 anos, alguma coisa assim, porque eu fui pastor em Inhaúma, em 2002, fui ordenado e fui ser auxiliar do reverendo Paulo Roberto, e o Rafael era um adolescente, e quando eu vi na transmissão de sexta-feira o Rafael sendo pregador, eu falei, puxa vida, hoje ele é pastor, é um moço casado, mas ele era um adolescente que falava assim, inclusive, sabe, com uma voz assim, né? Poxa, pastor, e aí, tudo bem, pastor, e tal, assim, meio descolado, né? Bagunceiro, mas coisa de adolescente, normal, ele devia ter uns 15 anos, né? 16, 17, sei lá, 14, foi nessa fase aí, né? E bom ter visto o pastor Rafael aqui na quinta-feira com vocês. Imagino a emoção também do pastor, do reverendo Luiz Cláudio aqui. Deixem meu abraço para o querido pastor Robson, nosso amigo de turma, né? Companheiro também de jornada, de caminhada. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E essa vai ser a passagem sobre a qual a gente vai meditar nessa noite. Apocalipse, capítulo 5. É o último livro da Bíblia, capítulo 5. Apocalipse 5 diz assim a palavra do Senhor. São 14 versos, né? Então... Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres,
bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Palavra do Senhor. Vamos orar. Nós te rendemos graças, Pai, por mais uma oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e sermos enriquecidos com a Tua Palavra, com mais de Ti. É por isso que clamamos por mais de Ti em nossos corações. Louvamos o Teu nome porque o Senhor se compadece de nós, tem misericórdia de nós e nos reúne nesse lugar, nessa noite, para falar aos nossos corações. Ah, Deus, nós temos essa certeza que o Senhor não nos reúne nesse lugar à toa, mas para que, prestando culto a Ti, com todas as suas partes, os louvores, as orações, nós também possamos ouvir a Tua voz nesse momento em que vamos meditar na Tua Palavra. E nós nos confiamos a Ti, nos entregamos a Ti, não em nossos méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém e amém. O livro do Apocalipse é um livro de consolo e de ânimo para a igreja do Senhor. Para o mundo, o livro do Apocalipse pode ser um livro assustador, mas para a igreja do Senhor, o livro do Apocalipse é um livro consolador, revelação, um livro de revelação. Apocalipse ou apocalipsismo é um estilo literário. Apocalipse é exatamente um estilo literário que traz esperança. Diferentemente do profetismo, em que os profetas trazem sentença, o apocalipsismo traz tempos de refrigério. E nós vamos encontrar apocalipsismos, ou literatura apocalíptica, mesmo entre os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todas as vezes que os profetas falam coisas como: o povo de Israel está feliz, está tudo bem, mesmo com vocês não se voltando para o Senhor, adorando a Baal, negligenciando a justiça, o direito do órfão, da viúva, mesmo assim vocês estão felizes nas suas idolatrias. Os dias vão ser maus, o tempo vai piorar, Deus vai trazer sua disciplina pelos de Edom, pelos da Filistia, pelos de Babilônia. Muitas profecias, falando que Babilônia seria a disciplina de Deus sobre o seu próprio povo. Então, o profetismo é isso. O profetismo é: Israel está feliz, mesmo na sua maldade, essa felicidade vai acabar. O Senhor vai disciplinar o seu povo.
Nos mesmos livros de Apocalipse, nos mesmos livros de Isaías, Ezequiel, Jeremias e de muitos profetas, há também tempos de refrigério. Há também tempos em que os profetas dizem: Israel está gemendo em terras babilônicas, Israel está gemendo com a disciplina trazida pelo Senhor, mas o Senhor vai restaurar a sorte do seu povo, por amor do seu nome. Israel, levanta a sua cabeça. O Senhor não veio para esmagar a cana quebrada ou para apagar a torcida, a pequena chama que ainda fumega. Então são tantas promessas de tempos melhores, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para Cristo. Mas só para dizer que apocalipsismo é essa literatura que dá nome ao último livro, dá nome para nós, né, ao último livro da Bíblia. Em outros países tem outro nome. Nos Estados Unidos, por exemplo, em língua inglesa, por exemplo, o nome não é Apocalipse, é Revelação, né? Livro de Revelação, porque essas são as palavras que se iniciam, essas são as palavras em que se inicia o livro de Apocalipse, né? Revelação do Senhor Jesus Cristo. Mas para nós ele ganha o nome de Apocalipse. Apocalipse é isso, é consolo para o povo. Apocalipse é isso que nos leva lá para o capítulo 21, dizendo: vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, o mar não existe mais, o choro será enxugado, a morte não existe mais, o luto não existe mais. Eu vi a nova Jerusalém, arrumada, adornada, ataviada, descendo dos céus, e Deus no meio do seu povo. Ele será o Deus será o próprio tabernáculo do seu povo. Mas até chegar em Apocalipse 21, que já começa a falar, na verdade no capítulo 19 de Apocalipse, a Babilônia cai, né? Só que até o capítulo 19, o próprio povo de Deus sofre um bocado no livro de Apocalipse, não é? Chegando no capítulo 13, famoso capítulo, né, onde a gente conhece o 666 como o número da besta. Chegando no capítulo 13 de Apocalipse, dizendo que aqueles que não adoram a besta prevalece sobre eles, mostrando ali uma aparente derrota do povo de Deus nessa perseguição que o mundo, que o Satanás, enfim, faria sobre o povo de Deus. Até o capítulo 19, quando a gente lê, quando a gente encontra lá: alegrem-se, porque é chegada a boda do Cordeiro, porque a Babilônia caiu. Até a queda da Babilônia, na verdade Babilônia já tinha caído, né, muito tempo. Babilônia ali é a figura desse mal. Em Apocalipse, Babilônia já tinha caído, já não existia mais, né? Em Apocalipse, Babilônia já não existia mais. Mas Babilônia é essa figura da perseguição em Apocalipse. Em Apocalipse 19 vem esse consolo. Acabou, caiu a grande meretriz, caiu a grande prostituta, Babilônia, que drenava, bebia do sangue dos santos, matava os santos à espada. A partir do capítulo 6, essa luta, esse sofrimento começa. E muitas vezes esse sofrimento é mencionado sobre o povo de Deus. Apocalipse, então, é esse livro que vai mostrar para a gente a esperança nossa, a nossa esperança vindoura. Ouvi há pouco tempo alguém dizer, Richard Wurbrand, um pastor luterano, que habitava numa daquelas regiões que foi tomada pela União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, quando o comunismo, após 1945, o fim da Segunda Guerra, o comunismo invade o leste europeu e toma todas aquelas regiões e forma uma União Socialista das Repúblicas, União Socialista das Repúblicas Soviéticas, USRR, enfim. E forma então esse país que deveria, esse grande bloco que deveria ser ateu. Então pastores e religiosos são perseguidos. Richard Wurbrand tem um livro em que ele conta um pouco da sua história, preso por mais de 17 anos, sofrendo numa prisão. E ele conta a história de uma entrevista que foi feita com um religioso,
em que o entrevistador pergunta assim: e se no final da vida você descobrir que tudo isso em que você cria era uma mentira, nada disso existe, que o ateísmo está correto? Aí aquele homem respondeu: se no final da vida eu descobrir que tudo isso está errado, é uma mentira, que o ateísmo está correto, pelo menos valeu a pena ter vivido essa disciplina espiritual, esse controle do corpo, esse deslumbre diante do sagrado, diante da transcendência. E esse homem que contou essa história falou: que lamentável isso, que lamentável. Não, eu prefiro a resposta do apóstolo Paulo. Se perguntado, e se no final das contas você descobrir que tudo isso é uma ilusão, nada disso existe? O apóstolo Paulo responderia: se a nossa esperança em Cristo está nessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Não é porque é belo, ou porque a transcendência é bela, não é porque a vida é dura, concreta, então pelo menos eu pude viver com esse sentido de transcendência. Não, é claro que existe, porque ou seja, isso nem entra no debate se existe ou não. É claro que existe, porque se a nossa esperança em Cristo se limita a essa terra, a só ser belo, o sonho, então nós somos os mais infelizes dos seres humanos. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está numa eternidade, na companhia de uma pessoa. A nossa esperança não é um lugar maravilhoso, embora seja um lugar maravilhoso. A nossa esperança é o encontro com uma pessoa, com a pessoa do nosso Criador. Você conhece João 14,6? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Jesus não diz: ninguém vai para o céu senão por mim. O que ele diz é: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, não se refere a um lugar, se refere a uma presença, a uma pessoa, a presença do Senhor. É por ela que os nossos corações anseiam, e quanto mais elevada for a nossa visão sobre o nosso Senhor, mais firmes nós estaremos nele. E é exatamente isso o que Deus está fazendo por meio de João, que escreve o Apocalipse, ou que relata o Apocalipse a fim de que alguém escreva. Mas as visões são de João. No capítulo 5, então, o capítulo 5, então, é um dos capítulos centrais, é um dos pilares do livro do Apocalipse. Apocalipse é bem dividido, né? O capítulo 1 vem mostrando a glória de Cristo, sendo mostrado como o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que tem as 7 estrelas, o que anda no meio das igrejas, o que tem os olhos como chamas de fogo, ou seja, claros, chamas de fogo, né? O fogo, lembra? É a iluminação das coisas, aquele que vê com clareza. Eles não tinham luz elétrica, o fogo era um grande significado, né? De purificação, mas também de iluminação, né? E as chamas de fogo nos olhos de Cristo era dizer: não há cegueira para ele, há visão clara para ele. Capítulo 1 vem mostrando a glória de Jesus com tantas menções maravilhosas, exatamente para que a gente se eleve, para que a gente veja a glória do nosso Salvador. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse são as chamadas 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Então depois ele entra no capítulo 4, onde ele tem uma visão, João, muito parecida com a que Isaías teve no capítulo 6 do seu livro. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Vocês conhecem, não é? E serafins voavam por sobre o Senhor com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, em sinal de reverência, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. João tem uma visão muito parecida dessa glória de Deus no capítulo 4, chegando a ecoar até algumas palavras que Isaías fala no seu livro, no capítulo 6.
Eles cantavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isso é o que Isaías diz no seu livro, no capítulo 6, e isso é o que João diz no livro do Apocalipse, no capítulo 4, verso 8. Ele diz exatamente. Então, no capítulo 4, João está vendo uma grande adoração. Mas no capítulo 5 há uma tensão. Há um tal livro escrito por dentro e por fora. Como assim escrito por dentro e por fora? Lembra que livro não era isso, né? Livro era um pergaminho enrolado, né? Então ele está falando de uma estrutura física como essa. Escrito por dentro e por fora. Muito escrito. E selado, de todo selado com 7 selos. 7 selos, fechado. E uma pergunta desafiadora. Quem é, não é quem é esperto, ou quem tem a sabedoria, ou quem estudou bastante para isso. A palavra é dignidade. Quem é digno de tomar o livro e de lhe abrir os selos? De abrir o livro e os selos? Essa é a pergunta que um anjo forte faz. E João constata: ora, é o verso 3, ora, ninguém era digno de abrir o livro, e ele acrescenta, nem mesmo de olhar para ele. A pergunta é sobre a dignidade. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Dignidade, quem é digno? Ricardo, Maria, Pedro, Paulo, Moisés, Davi. Quem é Enoque, que andava com Deus, Jó, que tanto sofreu. Ninguém foi achado digno, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém foi achado digno de abrir o livro e de lhe desatar os seus 7 selos. Eu chorava muito por causa disso. Verso 5, maravilhoso. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então olhei e vi no meio do trono, e entre os 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Mas o ancião me disse que era um leão. Então, mas eu vi um cordeiro. Coloquem no YouTube, é uma pregação maravilhosa de um sujeito chamado Jonathan Edwards, um pastor do século XVIII. Ele é de 1703 a 1758, viveu 55 anos, né? E exatamente a glória de Cristo na face do leão e do cordeiro. É uma reflexão sobre Apocalipse 5, maravilhosa. Deve demorar uns, sei lá, 1 hora mais ou menos. Pregação puritana, é uma pregação longa, né? Mas dá vontade de cair de joelhos e de amar mais o teu Senhor. Como Deus o agraciou nessa pregação, mostrando a glória do nosso Salvador, mostrando a glória de Cristo. Então, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu olhei e vi um cordeiro, como tendo sido morto. E o cordeiro passa a ser a figura que vai ser mencionada o tempo todo. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Dignidade. Está aí o digno, está aí quem é digno para fazer isso. Digno és de tomar o livro. A pergunta não foi quem é digno? Então o cântico é: ele é digno. Nem nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, mas alguém é digno. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. E eles tinham harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam
novo cântico. Olha, cada frase, cada palavra de Apocalipse 5 é rica, né? Maravilhosa, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, né? O novo cântico, tão mencionado no Salmo 96, no Salmo 95, tão mencionado em tantas passagens. Agora há um novo cântico, uma nova salmodia, um novo salmo. Dentro de Apocalipse tem esse salmo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. E a adoração se amplia. Então são os 4 seres viventes e os 24 anciãos adorando a Jesus, adorando a Cristo, mas agora a adoração se amplia, e ele vê um sem número, ou um número incontável de anjos, juntos dos seres viventes e dos 24 anciãos, entoando também louvor ao Senhor. E o louvor é: digno és de tomar o livro, digno é o Cordeiro. Então a figura agora é a do Cordeiro, né? Digno é o Cordeiro, é o verso 12 que eu estou lendo, que foi morto, de receber o poder e sabedoria e riqueza e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que tudo o que há nos céus e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, cantavam um terceiro louvor àquele que está sentado no trono. Essa é a menção que aparece em todo o Apocalipse 4, àquele que está sentado no trono. Agora a do Apocalipse 5 entra: e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram. Com essa visão que Deus dá a João, e que João relata para a sua igreja, essa é a visão que a sua igreja, a igreja de Cristo, sofreria ao longo do tempo, até chegar a Apocalipse 19, celebremos porque é chegada a boda do Cordeiro. É com os olhos fixos nele que a igreja viveria as suas aflições, que a igreja viveria a sua dor, que a igreja viveria os seus momentos de tribulação, as suas dores, as mais diversas. As dores podem ser as perseguições, mas as dores podem ser um câncer, as dores podem ser uma incapacitação que nos deixa numa cama. E onde está a nossa alegria? Se não na contemplação dessa excelência, desse excelente, desse maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema, então, que Deus colocou no coração do Pedro é as aflições da vida e a fé cristã, né? E o que a gente vê no livro do Apocalipse, na passagem que lemos, é João tratando das aflições por conta da vida cristã, mostrando Jesus de uma maneira tão excelente, que nos faça entender que as lutas pelas quais passaremos por lutas que todos passam. Cristão passa por lutas que todos passam: resfriado, doença, desemprego, abandono, mas passa por lutas que outros não passam. A perseguição pela fé, por exemplo, não é? Mas nós passaríamos e passaremos por quaisquer lutas olhando para o nosso Senhor, olhando para Jesus. Como é maravilhoso a gente poder conhecer a excelência do nosso Senhor, para entender que os nossos olhos fixos nele, no nosso Senhor, aquietam os nossos corações, animam a nossa vida. É comum a pergunta, né? Por que pessoas boas sofrem injustiças, tribulações? A pergunta é: quando que isso aconteceu?
Quando pessoas boas passaram por momentos de injustiça? Só uma vez isso aconteceu. E essa pessoa boa é Jesus. Porque nós não somos bons. Nós não somos bons. Por que pessoas boas passam por momentos de luta? A pergunta é, onde você vê pessoas boas? Onde você vê em nosso mundo? Eu sei que no horizontal, no social, né, pensando assim, em valores sociais, em virtudes sociais, nós vamos encontrar pessoas que parecem ser melhores do que outras. Mas nós sabemos, um cristão bíblico sabe que ele é mau. Um cristão bíblico é terrível, né? Há pouco tempo eu ouvi alguém falar uma coisa maravilhosa. Deve ser terrível para uma pessoa que acha que o ser humano é essencialmente bom. Isso é uma filosofia, né, de Rousseau, não sei se você sabe, mas um pensador francês que diz: o ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Você é um cristão bíblico, você sabe que o ser humano não nasce bom. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, é o que vai dizer Davi no Salmo 51, no verso 4. Homens e mulheres de Deus sabem da sua condição, por isso não se vitimizam, por isso não, por que as pessoas não me compreendem se eu sou tão bom? As pessoas, cristãos, homens e mulheres cristãos, homens cristãos, mulheres cristãs, olham para a excelência, não de si, mas olham para a excelência do seu Senhor. É na excelência do seu Senhor que os nossos corações se alegram. E como é interessante, o que João está fazendo é isso. Vocês vão passar por tribulações. A partir do capítulo 6, eu vou começar a relatar tribulações e angústias, ao ponto de, por exemplo, dizer assim no verso 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, porque ele começa a abrir os selos, né, no capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Tinham sido mortos por causa disso. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles, verso 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Que coisa maravilhosa. Alguma coisa parecida com isso está no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, quando fala de homens que foram cerrados ao meio, lançado entre os leões com capa de ovelha, exatamente para despertar ainda mais apetite, né, nos devoradores. A palavra é homens dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres, né, pessoas, servos de Deus, homem no sentido de ser humano, homens dos quais o mundo não era digno. Então é para isso que a palavra de Deus está preparando a igreja naquele tempo. Apocalipse não é um livro futurista, né? Ele é um livro futurista tanto quanto a Epístola aos Coríntios é um livro futurista, ou seja, se adequa para o futuro, aponta para um futuro, mas era escrito também para a sua época. Na sua época essas perseguições já haviam, e assim também foi no século, esse é o século I, né? Esse é o ano 100, mas isso também foi no ano 200, no ano 300, no ano 400, no ano 1500, no ano 1600, em todo o tempo, em toda a época, e assim ainda continuará sendo. Como lidar com as aflições da vida na fé cristã? Conversava com alguém sobre isso hoje, né? A pessoa não é cristã, e ela dizia: mas a fé cristã ajuda muito. Se você passa por aflições, e a fé cristã ajuda muito. A fé cristã é como se fosse um elemento filosófico que ajuda muito a passar por essas lutas. Só que não é isso, queridos. Jesus não é para nós um adicional na nossa vida. Vivemos uma vida como todas as pessoas vivem,
Só que nós temos a adição de Jesus. A adição de Jesus para nos aliviar na dor, a adição de Jesus para nos consolar, para nos confortar. Eu não estou dizendo que Ele não nos alivia, não nos conforta e não nos consola. O que eu estou dizendo é que Ele é muito mais do que isso. E só se olhado, se contemplado, se abraçado, se recebido, como Ele é que Ele é esse consolo, conforto e ânimo para nós. Então, uma boa maneira de lidar com as aflições da vida é continuar olhando para Cristo, sempre olhar para Jesus. Eu gosto de alguns nomes, né, de algumas pessoas, então trouxe aqui um livrinho chamado A Beleza de Cristo, de um autor puritano chamado Samuel Rutherford, no ano 1600 e pouco, carrega algumas expressões maravilhosas, né? Não há comunhão mais doce, é chamado de o mais doce dos puritanos, porque ele olha para Jesus e as suas falas são falas que apontam para a doçura de Cristo, né? E ele não escreveu livro nenhum, ele não escreveu esse livro. Esse livro foi escrito por um amigo dele posteriormente, em função de trechos, de cartas que ele trocava com pessoas. Igual você escreveu o WhatsApp, imagina você escrever o WhatsApp para uma pessoa, querendo consolar essa pessoa, querendo confortar. É isso, foram cartas, né, que depois viraram um pequeno, tanto que é um pequeno, é um livreto, né, não é um livro grande, porque são fragmentos de frases, em que ele diz, por exemplo, não há comunhão. Imagina você poder consolar uma pessoa aflita, dizendo, calma irmão, não há comunhão mais doce com Cristo, do que a de entregar-lhe as nossas feridas e as nossas dores. Imagina você ter maturidade para poder dizer para o seu irmão em Cristo, aprenda a tornar os males o seu maior bem, e ter conforto, paz, alegria e comunhão com o Salvador em meio às aflições. Imagina você poder dizer, espero que você não ignore essa verdade, a paz deixada no testamento de Cristo custou-lhe uma vida de sofrimento. E palavras que seguem assim. Imagina você poder consolar o seu amigo, o seu irmão, conhecendo Jesus, experimentando Jesus. Um outro pregador, esse já um pouco mais recente, século XIX, 1813 a 1843, você está fazendo as contas, então o rapaz durou só 30 anos, não, ele durou 29 anos, Robert Murray McCheyne, ele era um escocês, e que e da mesma maneira, ele não escreveu um livro, tem fragmentos de carta, de aconselhamentos uns para os outros, e coisas como, querido, para cada olhar que você dá para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo, Ele é totalmente adorável. Para cada olhar que você olha para si, por teu sofrimento, para a tua dor, olhe 10 vezes para Cristo. Ele dizia, eu amo a palavra de Deus e a considero o mais doce alimento para a minha alma. Ele dizia, a maior necessidade do meu povo, ele era pastor, né? E isso eu falo algumas vezes na igreja, né? Obviamente influenciado pelo Robert McCheyne. A maior necessidade do meu povo é a minha própria santidade. Entendeu isso, né? Ora, quanto mais cheio da presença de Deus, um pastor pode pastorear o rebanho. Levantei-me cedo para encontrar, falando das suas devocionais, levantei-me cedo para encontrar aquele a quem minha alma ama. Quem não acordaria cedo para encontrar tal companhia? Então, sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Cristo, olhando cada vez menos para si, olhando cada vez mais para Cristo, vendo em Cristo o consolo presente, do presente tempo, presente na presença e do presente tempo, o consolo, o conforto, o ânimo, o adorável, nele que a gente se alegra, é Ele que a gente contempla, é nele que nossas dores se esvaem. E o que João está fazendo é isso, né? Falando para aquelas pessoas que passariam por muitos sofrimentos até chegar a Apocalipse 21,
Quando o sofrimento acaba, as lágrimas são enxutas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Mas enquanto isso, a nossa trajetória é uma trajetória de muitas vezes perseguição, doenças, enfermidades. E talvez aqui sejam alguns poucos pontos que eu abordei aqui para que a gente possa pensar. 7 pontos, rapidamente, não vou me deter em nenhum deles, assim, muito detidamente, não. Mas, em primeiro lugar, por que o sofrimento existe? Essa pode ser a nossa primeira pergunta. Por que o sofrimento existe? E eu diria que uma resposta mais excelente é: o sofrimento existe para que Cristo sofresse. Percebeu? Não é por causa de você. O sofrimento existe para que Cristo sofresse. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo perante Ele como renovo e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para Ele, mas nenhuma beleza havia que nos atraísse. Era desprezado e humilhado. E era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a gente entendeu errado. Nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você sabe que eu estou citando Isaías, capítulo 53, do verso 1 ao verso 5. É a excelência de Cristo. Porque o sofrimento existe? Para que eu sofresse? Não é sobre você o universo. João nos mostrou por que o universo foi criado. O universo foi criado para que Cristo fosse adorado. Você viu, são 3 adorações. Uma que começa no verso 8, verso 9. Entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir-lhe os selos. O texto, a passagem que lemos. A outra adoração está no verso 12. Já não é mais sobre apenas, não envolve mais apenas os 4 seres viventes e os 24 anciãos, mas a partir do verso 12 já envolve um grupo maior de seres, incontáveis anjos, cujo número era de milhares, de milhões e milhares de milhares, até que não se conteve nesse pequeno grupo de 4 seres viventes e 24 anciãos, expandiu para um sem número de anjos, e agora expandiu para toda a terra. E tudo que há na terra, e sobre o mar, e nos céus, e debaixo da terra, todos, é a terceira adoração. 3 adorações no livro de Apocalipse: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então por que o sofrimento existe? Para que eu exista? Não, porque não é sobre nós, embora nós soframos, mas é para que Cristo sofresse, e sofrendo pudesse ouvir: digno és de tomar o livro, porque foste morto, esmagado, e com o teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Isaías 53 mostra essa pintura maravilhosa, né? Ao ponto de, no verso 10, eu citei aqui os versos de 1 a 5, mas no verso 10 do livro, do capítulo 53 de Apocalipse, a expressão é: a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Nosso Deus, por sua justiça, esmagou o seu Filho na cruz do Calvário para a nossa redenção. E é por isso que o sofrimento existe, para que Cristo fosse sofrer no nosso lugar. Segundo lugar, por que o sofrimento existe? As aflições existem. As aflições existem para que nós víssemos a triste dureza, realidade do pecado. A palavra de Deus vai dizer: Adão, de toda árvore você pode comer no jardim, só não pode comer da que está no centro do jardim. No dia que dela comer, diz, vocês morrerão.
E Adão duvidou da palavra da serpente com Eva, né? E a sedução. Não que Eva tivesse credencial, mas é porque a palavra que foi dita agradou, não é? E aí Deus vai dizer já em Gênesis, no capítulo 3, eu sei que você sabe, que eu estou falando de Gênesis 3, a queda do homem. Adão, por causa de você, a terra é maldita. Ela vai produzir espinhos e venenos, cardos, abrolhos. Por causa de você, a terra é maldita. E isso não é pouca coisa. Romanos 6, 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Para que a gente não tenha dúvida de que não é leve, de que o peso é grande. Por que o sofrimento existe? Para que nós pudéssemos ver a dureza da ofensa que a criatura fez diante do Criador, para que nós pudéssemos ver a dureza do pecado. Para que as aflições existem? As aflições existem, esse é o terceiro ponto. As aflições existem para que sirvam de testemunho para nós, tanto do inferno quanto do céu. O que estou querendo dizer com isso? Alguém já vai ter dito com muita sabedoria que a terra é o máximo de inferno que um servo de Deus vai viver, e é o máximo de céu que um ímpio vai viver. Entende? Sabe as pessoas falando assim: o inferno é aqui mesmo. Eu já vi gente saudável, rica, próspera, com nenhuma dor na vida, falando isso. Eu falo, é sério que você... Ou seja, a tua própria vida dá testemunho para você disso? Assim, quantas pessoas não falam isso? O inferno é aqui mesmo. Já ouviram pessoas falando isso? Pois é, mas você é um servo do Senhor, uma mulher bíblica, um homem bíblico. Eu digo isso porque eu faço diferença mesmo entre o que é cristão bíblico e o que é cristão nominal ou cultural. É o cristão que bebe da Bíblia, mas bebe de Freud, bebe da Bíblia, mas bebe de filósofos, e faz um combo. O que a Bíblia ensina sobre o ser humano e o que Nietzsche ensina sobre o ser humano. O que a Bíblia ensina sobre a vida, a lida com a dor, e o que Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ensina sobre a dor. Não há compatibilidades, querido. Não há compatibilidade. Então o cristão bíblico conhece a Deus, conhece a si e conhece a sua dor. Então para que a aflição existe? A aflição existe para que sirva para nós de testemunho do que é o inferno e do que é o céu. O inferno é um sofrimento muito maior. Qualquer sofrimento que passemos pela terra é apenas uma antessala de um sofrimento muito maior. E por que esse é testemunho também do céu, pastor? Porque o céu é o lugar onde o povo não sofrerá. Como diz Apocalipse 21, ali não haverá mais dor, nem luto, perdas, nem pranto. Deus mesmo estará conosco e enxugará dos nossos olhos as nossas lágrimas. O sofrimento é muito útil, não é? Para que o sofrimento existe? Ou para que as aflições existem? Bom, as aflições existem para que um servo de Deus seja distinguido de quem não é. Na Bíblia, na sociedade, existem as divisões das classes, né? E a nossa sociedade, então, toda retalhada do jeito que é, né? Direita e esquerda, homem e mulher, negro e branco, preto, pobre e rico, seja o que for, toda retalhada, um oprime o outro, quem oprime quem oprime quem. A Bíblia não conhece essas divisões. A Bíblia tem duas categorias de pessoas: o que ela chama de ímpio e o que ela chama de servo de Deus, de remido do Senhor. Então você encontra, por exemplo, essa divisão clara no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos ímpios, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado esse que não faz isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim. São as categorias que a Bíblia divide, né? E uma palavra mais forte ainda nós encontramos
em Malaquias, no capítulo 3, verso 18, onde o profeta vem falando exatamente sobre a diferença da conduta entre as pessoas que temem ao Senhor e as que não temem ao Senhor. E ali, Malaquias 3,18, se encerra com essa frase: assim se verá mais uma vez a diferença entre o ímpio e o que teme a Deus. Então o sofrimento existe para que o povo de Deus seja diferenciado do povo do mundo no meio do sofrimento. O povo do mundo pergunta: onde está o teu Deus? Quem nunca ouviu uma pergunta como essa? Se a tua vida é assim, onde está o teu Deus? Se a tua vida é essa, onde está o teu Deus? Então, querido, isso é antigo, não é só para você. Essa pergunta está no Salmo 42. O salmista diz isso: passo pelas minhas aflições enquanto me perguntam, o teu Deus onde está? Está no Salmo 42, verso 3, está no Salmo 42, verso 10, a mesma pergunta. Está no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Porque diriam as nações: o Deus deles, onde está? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os deuses dos ímpios são prata e ouro, têm boca e não falam, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seus pés não andam, são semelhantes aos que os cultuam. Israel confia no Senhor. Você sabe onde está o seu Deus, e não é a luta e a tribulação que te faz desconfiar da existência ou do cuidado do teu Deus sobre você. Então, em quarto lugar, o sofrimento existe para que essas coisas sejam bem distintas: quem confia no Senhor e quem não confia, e quem blasfema do Senhor. Em quinto lugar, as aflições existem para que nós possamos receber consolo do Senhor e nos deleitarmos nele. Isso é maravilhoso. Pensa, eu não conheço as aflições dos irmãos, eu não conheço as aflições de uma pessoa que foi presa injustamente. Imagina, foi privada da sua liberdade de maneira injusta, por uma falsa acusação. Imagina a dor disso. Eu não conheço a aflição de quem tem câncer e que às vezes está vendo que o resultado dos tratamentos que os tratamentos não trazem resultado. Eu não conheço as aflições, eu não conheço as aflições do Pedro, da família do Pedro, mas eu sei que há uma graça, uma porção de graça sobre essas pessoas, tão compatível com as suas dores, que essas pessoas se deleitam no Senhor, num deleite que eu não tenho, num deleite que eu não conheço. Conheço outros, tenho outras dores, pessoas têm diferentes dores, e um cristão sabe que as suas dores não são desacompanhadas da provisão do Senhor. As suas dores são acompanhadas da provisão do Senhor. Então, por que existe o sofrimento? Para que o consolo seja na mesma proporção, e para que a nossa alegria seja na mesma proporção, porque nos sofrimentos nós nos consolamos no Senhor. Eu me lembro do testemunho de um pastor, que dizia que em visita a uma ovelha, a uma irmã, em estado terminal de câncer, e cheia da presença de Deus, isso é maravilhoso, ela olhou para ele e falou: pastor, sem jogo, eu estou no hospital, estou cheia de morfina, está tudo bem, eu sei onde eu vou fechar os meus olhos e onde eu vou abrir, está tudo bem, pastor, sem jogo, não tente me falar promessas falsas, vamos nos deleitar em Cristo, mostre-me uma passagem que exalte a glória do meu Salvador. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Pastor, sem jogo, eu sei que eu vou morrer. E ele dizia: é verdade, inclusive eu também posso sair daqui e morrer, e não é mentira, não é? Então, pastor, sem jogo, está tudo bem, encha o meu coração de alegria, mostrando-me a glória do meu Salvador. Aleluia. O sofrimento existe para que
os que sofrem possam experimentar uma porção tão mais elevada do consolo, do conforto, da viva esperança da vida eterna, da presença do seu Salvador. Mais 2 pontos, né? Vou para o 6º. O sofrimento existe para que Cristo seja mais amado por nós, para que Cristo seja mais exaltado por nós. Numa das suas frases, o grande bispo de Hipona, Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ano 354 a 430 depois de Cristo, ele vai dizer: todas as delícias dessa terra, todas, há delícias nessa terra, delícias legítimas, e que a gente deve receber com bom grado, como mimos de Deus, presentes de Deus, não é? Os flamenguistas hoje sorriram mais aí daquilo que chamam de delícia, né? E nós, os vascaínos, mais uma vez tentamos ali torcer para o Atlético. Eu estou brincando, mas estou dizendo, há delícias nessa terra, como há pessoas que amamos, nossos filhos, são delícias, né? Netos, reverendo Robson, avô do Miguel, né? E a Juliane tem mais ou menos a idade da Júlia, minha filha, e casou mais ou menos no tempo da Júlia, e eu ficava brincando com o reverendo Robson, quem será avô primeiro? Ele foi, né? Agora eu espero, quer dizer, mas está na mão do Senhor, o coração não está aí, né? Mas se vier, imagina, ver neto sorrir, poder brincar, e mais do que isso, a natureza, a vida, um pudim, café com leite, pão com manteiga, mas estou falando daquele pão croque-croque, né? Há delícias maravilhosas na terra, não é? Mas a delícia ainda maior é o nosso Senhor. Então, o sofrimento e a dor existem para que Cristo seja ainda mais amado por nós, porque nós experimentamos nele esse consolo, esse conforto, também no sofrimento. E de alguma maneira, como eu estava dizendo, o Agostinho vai dizer, por maiores que sejam as delícias dessa terra, sempre há uma ponta de amargura. Já percebeu? Digo, por maiores que sejam as delícias, sempre há uma ponta de cansaço, uma ponta de enfado. Uma comida pode ser muito gostosa, mas já você está com enfado daquilo, aquilo já não tem mais tanto prazer, né? E os próprios netos, segundo o que ouço dos testemunhos, são maravilhosos, mas também cansam. Muita gente, quando a pessoa diz, que bom que eu entrego para a mãe. Muitos avós dão desse testemunho, mas Cristo é a excelência, para que Cristo seja ainda mais amado do que tudo que amamos. E por último lugar, para que o sofrimento existe? O sofrimento existe para que Cristo seja mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós estivermos nele. Essa frase não é minha, essa frase é de um pastor norte-americano chamado John Piper, e essa frase que ele usa em muitos dos seus livros, em todos os seus livros. Numa de suas pregações, o que ele diz é isso. Isso é o que eu tento dizer em todos os meus livros. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós estivermos nele, sobretudo nas aflições. Entende? Vou repetir. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais satisfeitos nós estivermos nele, sobretudo nas aflições. Por quê? Porque fora das aflições é possível que todas as pessoas estejam muito felizes com Deus. E nas aflições é possível que tais felicidades se acabem. Nós cantamos tantos louvores, né? Hoje aqui nós estávamos cantando, Tu és a minha razão, Tu és o meu tudo, né? O povo de Israel viveu uma experiência dessa. Ao sair do Egito, imagina o povo feliz, em festa, cantando, depois de tantas investidas de Moisés junto a Faraó, por 10 vezes, Faraó permite, depois volta atrás, e permite, volta atrás, agora o povo está.
E agora o povo vê Faraó vindo atrás e o mar vermelho diante do povo. E agora o povo atravessa o mar vermelho, homens, mulheres, idosos, crianças, mulheres grávidas, atravessam o mar vermelho. O exército de Faraó não vem com essa velocidade, e é óbvio que isso é uma intervenção divina. É Deus quem freia. E agora o exército atravessou para o lado de lá, e o mar se fecha. E se Moisés parasse ali naquele momento e dissesse: Deus está me dizendo que vocês vão blasfemar, o que vocês acham que o povo de Israel ia dizer? Nós? De maneira nenhuma. Nós vimos tantas maravilhas, não tem como blasfemarmos. E se Moisés dissesse: Deus está insistindo, dizendo: vocês vão blasfemar contra Deus. Deus está dizendo: vocês vão blasfemar contra mim. Vocês vão ter saudade das panelas de carne do Egito, da vida de escravos que vocês viviam no Egito, mas vão ter saudade daquilo lá. Não, Senhor, nós dizemos que Tu és o nosso tudo, e Tu és o nosso tudo. Então tá bom, então eu vou tirar de vocês a comida, e eu vou tirar de vocês o conforto, e eu vou tirar de vocês a água, e vocês vão começar a blasfemar. E eu vou tirar de vocês Moisés, ele vai subir para o monte, vai demorar, e vocês vão fazer um bezerro de ouro, e vocês vão adorar um bezerro de ouro, vocês vão chamar o bezerro de ouro de vocês de Deus. Se isso fosse dito logo depois que o mar vermelho se fechou e o povo atravessou, o povo ia dizer: de maneira nenhuma isso vai acontecer. E você sabe que isso aconteceu, não é? É Deus dizendo: viu, eu não sou suficiente para vocês. Eu sei que o deserto é duro, mas era para que a minha presença fosse suficiente. Mas era para que o deleite do coração de vocês, o prazer, o gozo, o regozijo, a exultação da alma, do coração de vocês fosse em mim. Porque eu sou mais glorificado, não no sofrimento de vocês, mas no prazer que vocês têm em mim. E muitas vezes os prazeres são retirados exatamente para que o prazer de vocês seja mais centrado em mim. Eu então diria que, depois do que vimos em Apocalipse, que esse sólido fundamento, onde o povo deveria se fiar, a fim de passar por todo o sofrimento que o livro do Apocalipse continuaria dizendo. Além disso, eu diria que há, pelo menos, poderíamos falar outros, mas pelo menos esses 7 motivos, né, para que nós possamos considerar as aflições da vida cristã, e todos centrados em Cristo. 1, para que Cristo sofresse. O sofrimento existe para que Cristo sofresse. Por isso que o sofrimento existe. 2, para que vejamos a realidade do pecado. O pecado é feio, e o sofrimento é um sinal disso. 3, para que servisse para nós, o sofrimento existe para que servisse para nós de testemunho de um sofrimento muito maior, que é o inferno, e de uma glória sem sofrimento, que é o céu. 4, o sofrimento existe para que nos distingue do mundo. Nós passamos por sofrimentos que o mundo também passa. A pergunta é: como passaremos? Passaremos igual ao mundo? Passaremos com a mesma murmuração? Passaremos com o mesmo amargor, com a mesma amargura, com as mesmas reclamações, murmurações, né? A palavra que eu estava tentando lembrar. Igual o mundo passa. Ó, por quê? Ó, que coisa. Ó, eu merecia. Ó, eu mereço. 5, o sofrimento existe para que nós possamos receber consolo do Senhor num nível ainda não recebido, e assim possamos nos deleitar nele. 6, o sofrimento existe para que, uma vez nos deleitando nele, ele seja ainda mais amado por nós. Experimentando desse consolo, nosso amor por ele aumente, sabendo que existe o sofrimento porque ele veio para sofrer sem necessitar disso. Nós o amamos ainda mais se sabemos que o seu sofrimento é para nossa redenção e para possibilitar todas essas glórias. Lembra? Efésios capítulo 1, verso 3 vai dizer:
vocês têm sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. É disso que ele está falando. Ele não está falando de carro, de moto, de apartamento, de sucesso na carreira. Toda sorte, vocês têm sido enriquecidos, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus tem se dado tão largamente, tão sem medida para vocês. O sofrimento pode ser visto como toda sorte de bênçãos espirituais. E por fim, o sétimo, o sofrimento existe para que Cristo seja mais glorificado em nós. Quanto mais satisfeitos nós estejamos nele, mesmo, ou inclusive, ou sobretudo, nas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos agradecer ao reverendo Ricardo por ter trazido essa mensagem que, me permita uma expressão, trouxe esse up para os nossos corações, mediante a visão que o Apocalipse nos dá e as palavras que nos consolam, mesmo dentro das tribulações. Pastor Ricardo, Deus continue usando a sua vida, a nossa gratidão da Igreja de Turiaçu, pela sua vida. Bom? Vamos receber a bênção dos apóstolos. Pastor, você dará uma? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. A Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao profundo de nós, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta. A Tua palavra nos dá aptidão para discernirmos os nossos pensamentos e o que vai nos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de uma visão mais elevada da Tua glória. Precisamos de uma consciência e de nos apropriarmos dessa verdade, que esse mundo passará e que os nossos olhares são fixos na beleza, na excelência, na sublimidade do nosso Senhor, esmagado numa cruz, sofrendo no nosso lugar. Nós poderemos sofrer a ira dos homens, cantamos isso inclusive em nossos cânticos, mas jamais viveremos a ira de Deus, porque Cristo viveu sobre si a ira, o juízo, a justiça do Pai, a fim de nos poupar da justiça do Pai. Toda ira, toda raiva, toda aflição que podemos vir a viver, e nesses momentos faze-nos olhar para o Teu Filho, contemplarmos o Teu Filho, vermos o seu grande valor, recebermos dele o consolo, o ânimo e termos essa satisfação plena no Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa assim a Igreja Presbiteriana de Turiaçu, abençoa assim todo o Teu povo espalhado por essa terra, povo que muitas vezes passa por lutas e aflições terríveis, de perseguições, igrejas perseguidas em muitos lugares do mundo, mas também cuida da Tua Igreja que no Brasil não sofre essa perseguição física, mas sofre é tão desvirtuada na visão que tem de Cristo. Jesus parece só um ser humano maravilhoso, só que muito melhor do que nós. Faz-nos olhar para Cristo como o outro, o totalmente outro, de outra natureza, alguma coisa que não somos nós, e que mesmo assim se fez um de nós para a nossa redenção, mas que é muito mais elevado, sublime, precioso. Dá-nos a graça de olhar para esse Cristo, para o Teu Filho, para o nosso Senhor, e termos nele o nosso conforto, consolo, firmeza na fé, doutrina, em nome de Jesus. Faze-nos amanhã pegar os nossos trens, ônibus, lidarmos com as coisas que vamos lidar nesse mundo, sabendo, não é sobre nós, não é sobre as coisas que estamos vendo, o mundo não é sobre o nosso trabalho, embora
vamos fazer o nosso trabalho com dedicação, com zelo. O mundo não é sobre o calor que estamos sentindo, tudo vai passar. O mundo é sobre Cristo e a sua glória. Dá-nos essa certeza e dá-nos essa alegria de saber que, apesar dessa grandeza, o Senhor habita o coração do teu povo. Esse Cristo que é louvado por todo o universo, habita o coração do teu povo. Que riqueza gloriosa. Aleluia. Te agradecemos, Pai, continua alimentando o teu povo e continua abençoando tantos nessa sociedade que não te conhecem, parentes nossos, amigos nossos, pessoas na rua que não conhecem a Cristo e que vivem tantas dores e que se matam e que matam o próximo e que se destroem e que destroem tantas coisas. Tem misericórdia, Senhor, daquele que ainda não te conhece. Alcança com a tua graça, supre também as necessidades do necessitado. Dá providência, Senhor, a quem tanto carece de ti, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e em toda a terra. Nós oramos por toda a terra, para que a glória do Senhor seja conhecida e alcance tantos corações. Te agradecemos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o conforto, a comunhão, a comunicação, a doce presença do Espírito Santo repousem sobre nós, irmãs e irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra hoje e para todo sempre. Permita-me só destacar aí a presença de duas irmãs lá da Igreja Presbiteriana de Lucas, a Bruna e a Mirella, sua filha, né? E vieram hoje aí, eu falei pela manhã, né? Pastor, o senhor vai para Turiaçu à noite, a gente vai estar por lá, qual é o horário? Aí eu falei 7 horas, me enganei. Desculpa, Bruna, acabei te confundindo também, né? Irmãos queridos, uma boa semana, que Deus os abençoe, muito agradecido, muito obrigado por estar presente com vocês hoje aqui também, tá bom? Pedrão, um abraço, que o Senhor te abençoe.